Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Aproveitando aqui a audiência do Braddock Show, estamos começando o primeiro Braddock Connection, um programa para falar às segundas-feiras, logo depois do Braddock Show, aproveitando o mesmo link sobre geopolítica. Vamos analisar o que está acontecendo fora do Brasil, principalmente, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, onde quer que seja, analisando guerras, analisando conflitos, analisando mudanças políticas, mudanças sociais relevantes e, obviamente, né, este programa começa de uma maneira bem especial, também um pouco trágica, de certa forma, porque nós temos dois eventos históricos para serem comentados logo de cara, ou seja, vou ter que fazer um programa especial aqui sobre, não um evento, que já gastaria o programa inteiro, mas sobre dois grandes eventos históricos seguidos nos dois finais de semana recentes. Né? Em primeiro lugar, obviamente, foi o atentado contra a vida do candidato e ex-presidente Donald Trump por um atirador, né, tem um nome curioso aqui, que é Thomas Mattel Crooks, tem nomes de santos, e acabou cometendo uma coisa como essa, e ninguém sabe direito ainda o que passava pela cabeça desse cidadão jovem, né, 21 anos, chamado Thomas Mattel Crooks. E logo depois a gente vai fazer o segundo bloco aqui, né, a segunda metade do nosso programa, comentando sobre a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição nos Estados Unidos, tendo a máquina a seu favor. Né? Mas vamos começar primeiro com o que aconteceu na semana passada, e que isso ainda vai ser talvez o grande tema das eleições. Bom, certamente será, né, um grande tema das eleições futuramente. Ou seja, os Estados Unidos, acho que muita gente já sabe, né, tem um histórico já de ter presidentes e ex-presidentes vítimas de atentado. Não é uma coisa puramente americana, óbvio. Né? O Brasil já teve isso no passado, inclusive. Mas nos Estados Unidos teve presidentes muito benquistos pela população, ou seja, foram justamente talvez os presidentes mais lembrados por todos, né, como Lincoln, Reagan, JFK, né, o Kennedy, que foi presidente, que foram vítimas de atentados, estando eles no poder, estando eles fora do poder. Né? Também o Roosevelt, quando ele já não era mais presidente, também foi vítima de uma tentativa de atentado, e Donald Trump foi agora a grande vítima da vez. A primeira coisa que nos chama atenção aqui é a seguinte: eu queria chamar bastante atenção para este fator. Hoje em dia, o mundo inteiro está com um termo na cabeça, que é o termo fake news, ou seja, tudo agora precisa ser explicado por este termo fake news. Você vai ver muito mais notícias ligando na televisão, não importando em qual emissora, não importando em qual horário, sobre fake news, do que sobre assassinato, do que sobre algum genocídio que esteja acontecendo no mundo, sobre alguma questão que afete o bolso, inclusive, das pessoas. Ou seja, todos, de repente, se preocuparam única e exclusivamente com fake news. É a grande questão do mundo de hoje, principalmente quando ela fica aliada a uma outra palavra, que é desinformação. Uma palavra que foi usada muito pela KGB, sempre foi entendida, né? Quando você falava em desinformação, dava a impressão que era uma pessoa extremamente conservadora, né? Criticando mais uma vez a KGB. E aí, de repente, a mídia começou a usar essa palavra desinformação para dizer, olha, quem pratica desinformação é a direita extremamente bem organizada nas redes sociais, que divulga fake news, e que nós precisamos, então, combater as fake news. Se, de repente, um termo como liberdade de expressão está lá na Constituição americana, está inclusive na Constituição brasileira, mas de uma maneira bastante inversa, né, nos dois casos. Era o grande moto de todos, né? Todos diziam que defendiam a liberdade de expressão. De repente, você só está preocupado com fake news. Vamos tentar lembrar um pouco dessa história lá para trás. Como é que isso aí começou? Ora, ninguém usava o termo fake news à torta direito como hoje. Você pode procurar lá no índice de buscas do Google, nos históricos de buscas do Google. Em 2016, ano de eleição de Donald Trump, ninguém usava esse termo. Era uma coisa assim de alguns sites meio técnicos, alguns estudos, né, como eles costumam dizer, não tem estudo nenhum ali por trás, slopes e coisas do tipo,
que começaram a usar este termo. Logo depois da eleição de Donald Trump, quando toda a grande mídia foi pega de surpresa, ninguém esperava por aquilo. New York Times, na manhã da eleição, dava como 96% de chance para Hillary Clinton ser eleita, e de repente teve que vir a público e falar, olha, não sei o que aconteceu, até o nome, né, de um livro escrito pela Hillary Clinton logo depois, né, What Happened? Então, o que aconteceu? É que, assim, todo mundo resolveu falar, olha, não sabemos, não temos uma explicação. 3 semanas depois de todo esse ocorrido, começou a pipocar aqui e ali, em alguns das grandes mídias democratas nos Estados Unidos, a ideia de que Donald Trump teria sido eleito porque o povo estava sendo mal informado, né, desinformado, com fake news que estavam nas redes sociais, ou seja, não assistiram CNN o suficiente, não leram New York Times o suficiente, estavam lendo a concorrência, os pequenos blogs, os pequenos vídeos que apareciam ali naquele momento, que isso aí era tudo falso. Então, todo mundo ali estava acreditando em mentiras e foi por isso que Donald Trump foi eleito. Logo depois aparece uma reportagem gigantesca, né, uma reportagem de capa, na revista The Atlantic, que é uma revista que às vezes funciona como uma voz dos grandes democratas da burocracia americana, descrevendo como alguns meninos lá na Macedônia, país lá ao norte da Grécia, país minúsculo, tem uma língua própria que quase ninguém fala, eles ganhavam dinheiro criando sites de fake news dos Estados Unidos. E, portanto, esta é a presunção, o poderio, todo este país continental, que é os Estados Unidos, com seus 300 milhões de habitantes, eles foram enganados por alguns sitezinhos lá na Macedônia. Tem vídeo da Hillary Clinton comentando isso. E por isso essa eleição de Donald Trump, ela na verdade não foi bem uma eleição, né? Ele não seria um presidente tão válido assim. E aí começou-se a usar o termo fake news para cima e para baixo. Isso aí não era um termo usado em 2016, né? Logo, fake news vão completar 10 anos aí. E aí começa a pulular por todo quanto é lugar legislações, né, prevendo punições a fake news. Quer dizer, tudo envolve Donald Trump. Tudo envolve. Toda mudança no mundo, você desprezar agora a liberdade de expressão, envolve, obviamente, Donald Trump. E nesse sentido, é bastante também curioso você entender que Donald Trump é um candidato antissistêmico, né? Ou seja, ele, apesar de ser um bilionário, apesar de ter fama em Hollywood, apesar de ter uma carreira em Wall Street, apesar de ter contatos políticos, militares, inclusive, para todo quanto é lado, ele está lá justamente contra o sistema, e aí o sistema se voltou contra ele. Criou todo este aparato linguístico, imaginário, etc., né, de que ele é uma ameaça à democracia, e de que ele vive da mentira, enquanto que a CNN é a verdade pura, enquanto que o New York Times é a verdade pura. Aqui no Brasil você pode colocar, né, Globo e Folha de São Paulo, tá tudo ali no mesmo lugar, e aí todo mundo agora precisa ter uma vida censurada, ter a privacidade bisbilhotada pelo governo, entendeu? Tudo isso aí por conta, obviamente, né, de Donald Trump. Só que se a mídia, ela constantemente está colocando essa narrativa de que Trump é um mentiroso, de que Trump é uma ameaça à democracia, de que Trump ele é violento contra mulheres. Inclusive hoje, alguém lá na Band News fala, mas se o Trump ele começar a desprezar alguém por ser mulher... Nunca, ninguém disse isso. Nunca o Trump falou uma coisa como essa. Mas é a narrativa que eles pegam. Quer dizer, eles já pioram a piada, né? Fazem uma hipérbole do que eles próprios pensam e depois tratam isso como um pensamento sério, né? Uma análise do que seria o pensamento de Donald Trump. Bom, toda esta campanha para demonizar o candidato, qual teria sido o desfecho? É até estranho pensar que, na verdade, a gente estava pensando, todo mundo na direita estava pensando isso há muito tempo. O Trump já está reeleito contra o Joe Biden, depois da inflação, depois do desastre no Afeganistão, depois do desastre em Israel, depois do escalonamento, do escalamento ali das tensões entre Rússia e Ucrânia, depois, inclusive, das visitas malogradas em Taiwan. Quer dizer, todo mundo está vendo. Pior, né? A política identitária, ou seja, agora as crianças precisam ser travestis, você dar hormônio para a criança supostamente trocar de sexo sem consentimento dos pais,
para você abortar sem avisar, né? Ninguém. Então, todo esse modelo do Joe Biden é um modelo fracassado. E tudo que você consegue dizer sobre Donald Trump é falar assim: olha, ele é uma ameaça à democracia, ele é um fascista, ele é um nazista, ele é Hitler reencarnado, assim por diante. Todo mundo sabia. Olha, o que aconteceria era que Trump iria se sair muito melhor nos debates, como aconteceu já no primeiro debate, e a única forma de tirar Donald Trump seria sendo assassinado. Donald Trump ele não foi assassinado ali por provavelmente 2 polegadas. Eu coloco o polegar aqui 2 vezes. É um movimento de cabeça que ele faz exatamente para mostrar um gráfico, curiosamente falando sobre imigração ilegal. Alguns segundos antes, aí tem um vídeo maravilhoso, né? Olha só, bem a hora que ele vira a cabeça, olha isso aí. Para ver o tamanho do milagre, né? Bem no meneio de cabeça, que ele olha para um gráfico, faz um leve movimento. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu nem consegui entender o movimento, um leve movimento, e a bala, ao invés de pegar, né, a parte de trás da sua cabeça, acabou pegando a sua orelha. E por conta disso, agora, a gente vê, né, quem é que está radicalizando? Quem são os radicais? Quem são os extremistas? Quem são as pessoas que têm um discurso violento? Quem são uma ameaça, não só à democracia, mas à nossa vida? Porque constantemente todas as pessoas de direita são retratadas como perigosas. Donald Trump, questão de 10, 15 segundos antes de levar esse tiro, ele estava falando exatamente essa frase, né? Olha como nos tratam como pessoas perigosas. E 10, 15 segundos depois, ele toma um tiro, né, de um moderado, vamos dizer assim, de alguém, que é o Thomas Matthew Crooks. Só que agora, o que a gente sabe sobre esse cara? Nada. Quer dizer, a história oficial agora é a seguinte, né? Uma pessoa que eu digo que ninguém sabe nada, nunca deu manifestações muito claras de seu extremismo político, entendeu? Tem 20 anos, 21 anos, ele anda completamente sozinho, anda mais ou menos 150 jardas, né, 137 metros, chega bem perto, né, 150 jardas ou 137 metros de distância do Donald Trump, carregando um rifle, com um serviço secreto ali ao redor, num único prédio que daria para ele conseguir fazer uma coisa como essa. Tendo os snipers do serviço secreto, tendo colocado na mira, ali na mira, por 2 minutos, e já estavam tratando-no como suspeito há mais de 1 hora antes desse evento, né? E consegue subir no prédio, consegue subir no telhado sem ajuda de ninguém. Esse menino de 21 anos aí, né, ele é tão radicalmente político que ele não deixou nenhuma mensagem numa rede social. A gente sabe como pessoas de 21 anos são aversas a redes sociais, né? Principalmente quando elas são radicais políticas que querem fazer um assassinato, elas não deixam nenhum manifesto, não deixam nenhuma postagem, não tem nenhum fórum com o perfil dele, com qualquer tipo de comentário. A única rede social no qual ele tinha um perfil, que era o Discord, que é muito usada por gamers, apagou o seu perfil falando, olha, mas não tinha nada de interessante para ver aqui, tem nada de relevante, obviamente, que as pessoas podem querer saber sobre uma pessoa que comete um assassinato contra um presidente. Não deixou nenhum manifesto, não deixou nenhum indicativo sobre o que ele queria. Ele simplesmente atira, consegue fazer isso na cara do serviço secreto, sem deixar rastros, nenhum rastro numa rede social. E, obviamente, que o último ato político que ele tem na vida, antes de tentar assassinar o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, é se registrar como republicano. Aqui eu quero fazer uma pausa muito rápida, tá, sobre essa narrativa oficial. Teve um movimento recente de alguns democratas, principalmente em relação às primárias, no qual eles estavam dizendo, olha, você que é um democrata, registre-se como republicano e faça um votinho lá nas primárias para você votar para um candidato que a gente consiga derrotar mais facilmente. Não estou dizendo, ninguém sabe nada sobre esse cidadão. Estou dizendo que ele fez isso. Mas houve este movimento justamente recentemente. Então, quer dizer, já sai na mídia estampado em primeiro lugar, né? Ele era um republicano, ou seja, ele era um direitista. Ele era um conservador, não tem nada a ver com o pensamento pro-Biden, não tem nada a ver com o pensamento da Globo, ele não tem nada a ver com o pensamento da CNN, ele não tem nada a ver com nós. O problema é de vocês. Você viu muitos comentaristas, muitos
jornais na semana passada, né? Foi estampado no New York Times, foi estampado no Washington Post, foi estampado na revista Economist. Olha, Trump pode ter tomado um tiro, que pena, mas a culpa foi dele. Obviamente, foi o Trump que consegue radicalizar, né, as pessoas ao nível como esse. Bom, e você precisa acreditar nisso. Se você fizer qualquer tipo de pergunta, você é um teórico da conspiração. Você está acreditando em novas fake news na internet, em novos modelos de desinformação e, portanto, nós precisamos censurar as redes sociais, ou, desculpe-me, regulamentar as redes sociais, para então você estar bem informado o suficiente e votar nos democratas nas próximas eleições. Tudo é isso que a gente consegue ver, né? Afinal, obviamente, nunca, no caso de um assassinato ao presidente, há uma teoria da conspiração por trás, né? Estou pegando aqui um post que o Matt Walsh, aquele do What is a Woman, fez recentemente, escrevendo essa situação. Foi o caso mais curioso. Bom, agora vamos lá para o segundo ponto aqui da semana, né? Agora, vindo para esta semana. Em primeiro lugar, Trump escolheu D.J. Vance, né, um advogado que ficou famoso pelo livro Era Uma Vez um Sonho, um livro autobiográfico, né, em inglês é Hillsbury Elegy, né, que ele faz uma elegia ao lugar onde que ele nasceu, no Rust Belt. A escolha chamou a atenção de muita gente, porque o D.J. Vance, ele foi por um tempo um Never Trumper, ou seja, ele fez parte de um movimento que disse, mesmo que eu seja um republicano, mesmo que os republicanos tenham escolhido Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, eu vou fazer oposição a Trump dentro do Partido Republicano, ou seja, eu vou dizer que ele é ruim, vou criticá-lo onde quer que seja. Não contente com isso, ele tem algumas declarações famosas já, né? Chegou a dizer que o Trump era um inepto, chamou-lo, né, de what an idiot, né? Ou seja, mas que idiota. Falou que ele era um imbecil, que as suas políticas eram um desastre por algum tempo. Foi justamente a escolha de Trump para ser o vice. Essa escolha chamou a atenção de muita gente. Eu vou dizer que, honestamente, não é que ela não me chamou a atenção, mas assim, para mim, era meio esperado. Eu acho que instintivamente eu não consegui colocar em palavras naquele momento, mas hoje meu amigo Taiguara Fernandes, ele conseguiu colocar em palavras melhor do que eu, né? Ora, por que a escolha foi para isso? Você tinha muitas possibilidades, ou seja, chamar a gente mais longe dos republicanos, né, os independentes, tentar chamar gente que tem até um pezinho no Partido Democrata, porque fazer uma chapa, vamos dizer, puro sangue, como a gente diria hoje, né? Uma chapa dos caras que hoje, né, de Vance, ele hoje já acredita no Trump, já faz alguns anos que ele já está defendendo o modelo do Trump. O negócio é o seguinte, é só você analisar que quem vai substituir Joe Biden, né, antecipando a notícia que veio logo depois, é Kamala Harris. Ou seja, se existe uma diferença entre Trump e Biden, a diferença entre D.J. Vance e Kamala Harris não poderia ser maior ainda, tá? Porque a Kamala é uma californiana, tudo que ela consegue fazer falar sobre política de identidade, então tudo é sempre lembrando, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou asiática, eu sou imigrante, olha, você precisa confiar em mim porque eu sou mulher, eu sou negra, eu sou asiática, eu sou imigrante, sempre com essa repetição. D.J. Vance, ele é exatamente o contrário. Por que o livro dele, né, até uma vez me perguntaram isso no Instagram, as pessoas não estavam conseguindo entender perfeitamente. Falaram assim, mas eu vi esse livro, vi esse filme e não consegui entender por que vocês conseguem falar que ele foi tão importante. Por causa do seguinte, ele veio do Rust Belt, né? Ou seja, o cinturão da ferrugem. São exatamente os estados negligenciados por Hillary Clinton. Tá? Exatamente aqueles estados e que o Trump ficou lá indo o tempo todo. Quer dizer, ele ignorou Nova York, ignorou os lugares onde ele já iria ganhar, ficou lá naquele cinturão da ferrugem, que é um lugar esquecido, que às vezes vota democrata, às vezes vota republicano, ficou lá o tempo todo. D.J. Vance é um branco nesse lugar, entendeu? E teve uma infância completamente sofrida. Quer dizer, se a ideia de uma política de identidade é de que existe uma guerra civil silenciosa entre brancos e negros, entre héteros e gays, entre mulheres e homens nos Estados Unidos, ele mostrou, falou assim, olha, mas eu sou branco, sou pobre, convivo entre imigrantes do leste europeu, tudo loiro de olho azul, polonês, lituano, não sei mais o que, todo mundo pobre, com a mãe viciada em heroína, o outro lá, o pai viciado em crack, o outro tá na cadeia por causa não sei mais o que, tudo afetando um bando de branquelo.
Quer dizer, acaba com essa narrativa. Agora, a aposta dos democratas foi justamente na Kamala Harris, né? Ou seja, Joe Biden, como era esperado, todas as teorias da conspiração diziam que ele iria renunciar nesse último final de semana, foi exatamente o que ele fez. Renunciou no final de semana, comprovando todas as teorias da conspiração, enquanto que os órgãos oficiais diziam que ele estava firme e forte na corrida. Kamala Harris, ela é, vamos dizer, a Dilma dos Estados Unidos. Né? Eu quero só mostrar o que foi Kamala Harris quando era vice ainda, né? Quando ela estava explicando numa entrevista de rádio por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Se a produção tiver aí, pode colocar no ar. So, Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So, basically, that's wrong. Então, isto é a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um país que fica na Europa, é maior do que a Ucrânia, decidiu invadir a Ucrânia e isso é errado. Esta é a vice-presidente dos Estados Unidos que está querendo, inclusive, se tornar a grande presidente, né? Você acha que ela deva ter alguma, vamos dizer assim, algum apreço pelo eleitorado médio ali do cinturão da ferrugem ou do meio oeste esquecido dos Estados Unidos, ou ela só consegue votos em Nova York, em Los Angeles? Vamos ver as pérolas de sabedoria, o pensamento de Kamala Harris, essa pessoa tão desconhecida aqui pelo Brasil. Se a produção tiver o nosso take 2, por favor. Talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time in terms of what we need to do to lay these wires, what we need to do to create these jobs. And there is such great significance to the passage of time. So the importance of community-based is they are involved. They're in the community, led by members of the community. They are people who understand the capacity of the community, the needs of the community, the culture of the community. Space is exciting. It is time for us to do what we have been doing, and that time is every day. Every day it is time for us to agree that there are things and tools that are available to us to slow this thing down. I can imagine what can be and be unburdened by what has been, you know? Para quem não conhecia o pensamento, então, de Kamala Harris, tá aí o que ela pensa sobre a passagem do tempo, né? Que a passagem do tempo nos lembra da importância da passagem do tempo e como o tempo passa e nós precisamos fazer alguma coisa. Como o espaço é interessante, né? Como todas essas coisas. É a Dilma americana, parece uma mistura de Dilma com Marina Silva. É exatamente isso que é a Kamala Harris, né? Ela foi retratada na mídia, né? Inclusive teve um dos grandes jornais aqui do Brasil, a CNN Brasil, ela disse, né, Kamala Harris pode ser a primeira mulher negra e asiático-americana a liderar a chapa. Entenda. Eu não entendo, eu realmente não entendo como alguém pode ser negra e asiática-americana ao mesmo tempo. Né? Eu queria até sugerir umas novas minorias para Kamala Harris, para ela sempre lembrar, né, quando for pega dizendo esse tipo de coisa, para ela se livrar do Donald Trump. Né? Por exemplo, ela pode ser a primeira desumanista feminista pós-moderna. Acho que isso aí é uma boa minoria para Kamala Harris. Ela também pode ser a primeira mulher negra meio branca dos Estados Unidos. Ela pode ser a primeira asiática a ser um clichê da inteligência. Isso aí já aproveitaria para combater alguns preconceitos que as pessoas têm. Né? Ela poderia ser a primeira torcedora do 15 de Piracicaba a tentar ser presidente dos Estados Unidos. Acho que essa aí ela vai conquistar bastante público na América Latina. Ou ela pode ser a primeira falante fluente de Dilmês. Isso aí aumenta nosso contato, né, com ela. A Kamala Harris, para você ter uma ideia, ela é a vice... tem um artigo da revista Oeste aí que eu queria mostrar também, né? Ela é a vice-presidente mais impopular dos Estados Unidos em 50 anos, tá? Não é coisa pouca.
Tem um vídeo famoso dela também, né? Tá aí na tela, né? O artigo da Revista Oeste mostrando isso. As chances dela, para você ter uma ideia, né? São as primeiras pesquisas de opinião colocam que a aprovação dela está em 39%, a desaprovação em 54%. A primeira pesquisa, que na verdade assim, não é a primeira pesquisa, mas a primeira junção de pesquisas que foram colocadas, colocou Trump com 44% de chances, a Kamala com 36%. Quer dizer, para muitos analistas, o que os democratas fizeram? Viram que a eleição estava fracassando, que não iria dar em nada, e colocaram uma pessoa ali mais a ser queimada, né? Ou seja, para que você gastar cartucho com Michelle Obama, que você pode tentar com ela depois, com Hillary Clinton, que seja, e você colocar de novo, enquanto que você pode colocar, na verdade, uma pessoa muito mais fraca, né? Uma pessoa que é rejeitada pelos democratas, que tem esse tipo de declaração simplesmente maluca, exatamente como Joe Biden estava tendo, mas ele pode ter a senilidade a seu favor, ela vai ter que sempre apelar a esse discurso vitimista, né, de ser mulher, assim por diante. Então, quer dizer, e o mercado de apostas, quero colocar um último número aqui, né? Esse aqui, se a produção tiver, tem mandei um gráficozinho, né? Só o mercado de apostas já colocou, né? 64% das apostas, né? Estão para o Trump, 29% para Kamala. Isso aqui é o top lines, né? Ou seja, o que estão apostando agora, juntando todas as pesquisas, né? Colocando, fazendo assim, vamos dizer, uma espécie de mínimo múltiplo comum, né? Máximo divisor comum entre as pesquisas, colocar lá o Trump com 43%, a Kamala com 37%, Robert Kennedy com 9%. Isso aqui é um número importante para a gente no final das contas, porque esse balanço entre os democratas também pode ser significativo. Lembrando que o Kennedy, obviamente, apesar de estar no Partido Democrata, ele tem muitas posturas muito mais próximas do Trump do que da Kamala, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, até agora, as chances, obviamente ainda não vimos muito defeito, mas as chances são pequenas, a meu ver, né? Ela está extremamente impopular, né? Isso aí conta muitos pontos para os Estados Unidos. Agora, você lembra, né? J.D. Vance, exatamente o nome, lá do Rust Belt, que representa o americano médio. O que é o americano médio? Aquele americano branco, que ele é de classe média, muitas vezes de classe média baixa nesse meio oeste, né? Obviamente, quando a gente vê a casa deles comparado ao Brasil, eles parecem até ser um pouco riquinhos, né? Tem um carrinho velho, né? O pobre brasileiro nem dinheiro para o ônibus tem. Mas esse é o modelo americano, ou seja, você tem um carrinho velho, você tem, sabe, tudo ali escangalhado, uma decadência cultural muito grande. Você hoje não tem mais nem a possibilidade de você falar, olha, eu penso que você vai ser censurado. Obviamente, os Estados Unidos, pelo menos, ainda não tem inquéritos ilegais, inquéritos inconstitucionais. Ainda não inventaram, com todas as letras, uma figura que possa falar assim, olha, agora o modelo de uma investigação policial vai ser em cima da vida privada dos cidadãos. Se eu não gostar de você, eu te coloco na cadeia, te acuso de viagens que você não fez, né? Vocês viram tudo isso aí no Braddock Show agora há pouco, tudo isso aí conta bastante, tá? Então, assim, agora fica a pergunta, né? Por que não mudaram o candidato democrata antes? Ou seja, se o Biden ele não está apto o suficiente para continuar a ser presidente, porque, em primeiro lugar, por que ele está apto para ser presidente? Né? Porque o futuro aí ele é muito curto, né? Espaço muito curto de tempo. Em segundo lugar, por que não mudaram antes? Esse vai cair em algumas questões bem complicadas, porque assim, você vê, isso acontece logo depois de uma tentativa de assassinato. Uma tentativa de assassinato em que o FBI teve a maior falha da sua história. Hoje mesmo, né, no dia de hoje, de estreia desse programa, 22 de julho de 2024, a chefona do serviço secreto estava depondo no Congresso, a ponto de ter uma congressista virou na cara dela e disse, "You are full of shit." Não vou nem traduzir isso aí, né? Ou seja, a maior falha da história do serviço secreto dos Estados Unidos. Ela, que era trabalhava com a segurança da Pepsi Cola, né? O Elon Musk, inclusive, tirou o sarro dela, falando assim, então você cuidava da segurança dos Cheetos antes de você cuidar da segurança
do presidente dos Estados Unidos. Ela teve como meta, o seu objetivo como chefe do Serviço Secreto americano era colocar 30% de agentes mulheres. Teve uma agente mulher, inclusive, um pouco cheinha, né, um pouquinho fora de forma ali, gritando, né, what we do now, né, o que nós vamos fazer agora, assim que os tiros são ouvidos. Então, assim, por que isso não aconteceu antes? Você vê que, assim, é muita coincidência de tempo acontecer exatamente depois de um atentado fracassado, e aí, bem na hora, logo depois também de um debate no qual Trump humilhou Joe Biden, a ponto de Barack Obama, a ponto de a Globo News, gente, estou falando da entidade mais extremista do mundo em matéria de política americana, que é a Globo News, que acha que, assim, todos os democratas são santos, anjos intocáveis, assim, e todos os republicanos são nojentos, e Trump, assim, é sempre, sabe, onde o Trump encosta, morrem 6 milhões de judeus, sempre essa coisa. A Globo News teve que meio que admitir que o Biden, vamos dizer assim, não foi tão bem assim no debate, né? Uma noite ali meio ruim, assim por diante, enquanto o Trump estava dando risada. Lembrando que o Trump é mais velho, tá, do que Joe Biden. Este time específico não soa um pouco estranho? Agora, né, obviamente, a maior chance é da Kamala, mesmo que alguns estados, né, a Carolina do Norte, salvo engano, é um estado que exige que se faça uma primária aberta, mas aí vamos ver como é que vai ficar isso dentro do federalismo americano. Acho que a chance dela é muito maior, óbvio, do que do John F. Kennedy, mas você viu imediatamente já Hillary Clinton falando, olha, não é comigo, passa para Kamala que eu não vou comprar uma briga perdida dessas. Barack Obama elogiou Joe Biden, né, quem ele esfaqueou pelas costas milhões de vezes na sua carreira. Meu grande amigo Joe Biden não falou uma palavra sobre Kamala Harris, né, ou seja, parece estar pavimentando o caminho ali para sua mulher futuramente. Então, assim, agora o mercado de apostas, como eu disse, né, as apostas aquelas estão bastante curiosas. O Trump está ganhando de lavada, pelo menos, nas pessoas que estão apostando dinheiro nos Estados Unidos. No momento, 64% acham que vai ser Donald Trump e 29% vai ser para Kamala, né? E os estados, swing states, não, esses estados, mas que hora vão para um lado, hora vão para o outro, eles têm números ainda mais curiosos, né? A Pensilvânia, que foi a determinante fundamental para Trump ser eleito em 2016 e que foi um problema para Trump em 2020. Trump vencendo de 55 a 45. Wisconsin, Trump 55 a 45. Michigan, Trump vencendo 53 a 47. Agora alguns outros, né? Arizona, que votou no Biden, Trump 65 a 35, quer dizer, voltou aquele Arizona da velha guarda das músicas de country. Nevada, 65 a 35 para o Trump. Georgia, esse aí também foi, foi o caos em 2016 e 2020 também. Trump 70 a 30%. E a Carolina do Norte, a Trump 71 a 29%. Quer dizer, dá uma certa sensação de que colocaram alguém e falaram assim, olha, já que vai ser alguém ruim mesmo, a gente vai perder essas eleições, vamos concorrer com Janones mesmo, vamos concorrer com a Dilma, porque senão eu vou queimar um cartucho que eu possa aproveitar melhor lá futuramente. Agora, a grande questão é a seguinte, Kamala Harris, ela movimentou, não tem um número aqui exato, tá? Mas acho que foram 83 milhões, tá? Em 24 horas. Um negócio assim, mas completamente irreal. 81 milhões de dólares em doações em 24 horas. Tá? É irreal, é um negócio irreal. Quer dizer, apesar de sabermos qual que é a vontade do público americano, do eleitorado americano, o que vai acontecer ali de fato ainda é um mistério. Principalmente porque os democratas, Joe Biden foi eleito como um democrata na mão cheia, ou seja, com votos pelo correio, com votos de imigrantes, muitas pessoas falando que tinham votos de mortos, inclusive. E agora, a grande aposta da Kamala Harris é exatamente neste eleitorado. Quer dizer, apesar de os republicanos estarem muito de olho no que vai acontecer, principalmente com votos pelos Correios, com o que aconteceu ali, o caos que aconteceu em 2020, queremos saber agora se eles vão repetir exatamente a mesma coisa com os republicanos, vendo, né, a mesma jogada.